te dar alguns versículos, justamente para a gente embasar aí a questão do ensino, tá bom? Vou estar lendo aqui, que é para a aula ser um pouco mais objetiva e não ser aquela aula tão longa, tá bom? Mateus 28, verso 19 e 20, nós temos a ordem de Jesus, que era para fazer discípulos, quer dizer, ensinar as pessoas, ok? A respeito das boas novas, do que é ser um cristão, do que é ser uma nova criatura, o que é ser uma igreja, o que é que cabe a mim e a você como igreja do Senhor. Então, as cartas às igrejas, a gente vai ver aí respostas de como é que uma igreja ela deve ser conduzida, tá? Existem as cartas pastorais, vai estar orientando justamente a vida pastoral, os pastores, a liderança, mas no mais, a gente tem muita coisa aí falando no Novo Testamento a respeito como é que deve ser a conduta de um servo, de um crente, tá bom? Atos, capítulo 2, fala que eles perseveraram aí na doutrina, não é, dos apóstolos. Então, a palavra doutrina, ensino, tá? Então, os apóstolos, eles ensinavam. Oséias 4:6, um texto bem conhecido, onde fala que o povo é destruído por falta do conhecimento, ok? Conhecimento não é só ler, conhecimento não é só repetir, conhecimento é você inclinar seu coração àquilo que o Espírito Santo quer ensinar, tá bom? É ter a mente aberta para ler as Escrituras Sagradas. Dentro disso, deixa eu te dar um conselho muito especial. Sou professor, você me escuta, você presta atenção, mas leia a Bíblia e tire sua conclusão lendo a Bíblia. Você percebe que eu passo muito poucos livros para que você leia, exceto o que eu uso aqui no semipresencial, que é o livreto. Mas, volta e meia, eu passo muito pouco livro, respeitando a decisão de cada um de ler livro e respeitando também quando me perguntam o que acha desse livro ou daquele livro. Aí eu dou a minha opinião, a minha resposta. Mas por quê? Tem muita gente hoje que não está estudando a Bíblia pela Bíblia. Está estudando a Bíblia acompanhada de um vídeo de tantos pastores aí, e muitos deles, muitas vezes, está até sem Bíblia. Não só na mão, mas sem Bíblia no coração e na mente. Muitas pessoas aí estão tirando conclusões por aquilo que A, B, C, D falou. Ou muita gente está tirando conclusão porque leu tantos e tantos livros. Muitas vezes, muitos desses livros são feitos puramente por marketing e muitos deles não têm nada de Bíblia, tá bom? E muitos deles têm, obviamente, uma visão do determinado autor sobre determinado assunto. Glória a Deus por isso. Mas nenhum desses livros será em igualdade com as escrituras sagradas. Nenhum, tá bom? Eu vejo muita gente às vezes falar assim, mas fulano é tão inteligente. Olha, mas essa inteligência humana, até que tem uma sabedoria espiritual, o ser humano é falho, tá bom? Então, mesmo aquele muito inteligente, ele pode te dar 10 conselhos, 9 conselhos serem muito bons e um conselho ser antibíblico. Então, você deve seguir os 10 conselhos? Não. Você deve seguir a Bíblia, deve olhar as Escrituras Sagradas e perceber o que é que a Bíblia está falando para você, tá bom? Então, olha só, quando Oséias 4:6 diz aí que o povo perece por não conhecer o quê? Não conhecer as Escrituras. Nós temos que conhecer as Escrituras, tá bom? Temos que conhecer a palavra de Deus. Agora, falando um pouquinho sobre a EBD, durante aqui a sua história, olha só, no tempo de Moisés, Deuteronômio 6, verso 7, versos 11, 18 e 19, falando justamente para ensinar a criança, para estar ali fazendo com que ela fique com a palavra inculcada na sua mente. Na ocasião, inclusive, era uma obrigação dos pais, então os pais passavam para os filhos, tá? Então isso ali era o que Deus mandou que Moisés pudesse estar determinando para os judeus, os israelitas da época, tá? Para que eles pudessem estar instruindo os seus filhos.
E essa instrução, ela era muito oral, era verbal, tá bom? Após Moisés, os sacerdotes tinham o encargo de ensinar a lei. Então, como a gente está falando de Moisés, o principal ensino ali era a lei, tá bom? Os profetas também ensinavam, visto que eles eram os portadores da mensagem de Deus ao povo. Então, olha, Velha Aliança, Antigo Testamento, nós temos Moisés, nós temos aí o sacerdote, nós temos os profetas. Caminhando, a gente chega no cativeiro babilônico. Nesse período, o ensino ganha um lugar específico, a sinagoga. Então, olha, desde então de Moisés, o ensino era na sinagoga? Não. Moisés ali levantou uma tenda, a tenda do encontro, e o povo peregrinando, correto? O ensino era feito nos lares, tá bom? Pós-cativeiro, depois do cativeiro, as sinagogas continuaram sendo o centro de estudo e ensino. É sabido que Esdras e Neemias foram os dois maiores mestres depois do exílio. A Neemias capítulo 8, verso 9, tá? Então os dois aí, inclusive, fizeram aí os dois livros uma grande jornada bíblica. Vale a pena você dar uma relida em Neemias e Esdras. Eles ensinaram o povo, tanto que eles leram de novo a lei, fazendo uma aliança. Eles recitaram ali justamente o Pentateuco, tá? Nos dias de Jesus, 3 anos e meio de ministério terreno, Jesus ensinou o povo, mostrando quais procedimentos eram certos e quais eram errados. Aí é que eu chamo a sua atenção. Tem algo aí que é temporal. Primeiro, Jesus está ensinando e ainda estamos em um tempo de lei. O tempo da graça, ele foi inaugurado com a morte de Jesus, tá? Então, Jesus está ensinando e mostrando para o homem. Eu quero que você observe o seguinte, o Sermão da Montanha, ao meu ver, Jesus, ele está mostrando a ineficiência do homem de ser salvo por si mesmo, de se guardar por si mesmo de tentação e pecado. O ser humano, ele precisa do Senhor, ele precisa do Pai. O ser humano tem que ter uma consciência de sua dependência, tá bom? Por isso eu particularmente, sou completamente contra a meritocracia cristã. Meritocracia, aquela assim que eu vou receber de Deus, se eu fizer de 1 a 10, tem que fazer os 10. Se eu não fizer os 10, aí eu errei em um ponto, então eu não vou receber. Então, onde está a graça nisso? Ok? Então, Jesus ele ensinou, e ele ensinou não só os seus discípulos, mas o Sermão da Montanha, por exemplo, não foi apenas para os 12 que o acompanhavam, nem tão somente os demais que estavam a ele ali, tá bom? Depois, a história da igreja, que Jesus ele ressuscita, nós temos aí, vou falar Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos começa aí uma grande jornada com o Espírito Santo à frente, ensinando os discípulos e ensinando os discípulos a ensinar, ensinando os apóstolos a ensinar, tá bom? E, obviamente, maior parte da nova aliança, os ensinos, as cartas do apóstolo Paulo. Mas, obviamente, tem outros apóstolos, como João, Pedro, que eles também foram inspirados por Deus para ensinar a igreja, tá? E nos dias agora, mais recente, 1780 para cá, começou com Robert Hikes, jornalista e dono do Gloucester Journal, na cidade de Gloucester, sul da Inglaterra. Ao ver crianças de sua cidade andando de um lado para o outro, entregue a vícios, sentiu íntima compaixão por elas e decidiu fazer algo que não tivesse futuro negro e difícil. Junto com William Fox, começou a convidá-las de rua em rua, até em suas casas, para que fossem em uma das praças da cidade para participarem de uma reunião especial nas manhãs dominicais.
uma vez ali as crianças recebiam o ensino bíblico através de recitações de textos e ainda aprendiam os rudimentos de linguagem, aritmética e instrução moral e cívica. Seu trabalho enfrentou oposição, obviamente, não é? EBD no Brasil chegou em 19 de agosto de 1855, por mãos dos missionários escoceses Robert Carley e de sua esposa Sarah Carley, ambos da Igreja Congregacional na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A primeira EBD teve participação de 5 crianças e deu origem à Igreja Congregacional no Brasil. Olha só, a EBD chega no Brasil em 1855. E o ponto em comum aí, você já observou? O ponto em comum são as crianças. As crianças aí como uma estratégia evangelística. As crianças já compreendendo as escrituras sagradas e as crianças também sendo usadas para levar essa semente preciosa para o seu lar. Eu, em particular, tenho um amigo que ele uruguaio, e ele ali é um apóstolo, um uruguaio, e quando ele ali fundou uma igreja, ele teve uma perseguição severa e muitas pessoas praticamente não estavam indo para a igreja, até que Deus lhe deu uma estratégia de iniciar uma igreja para criança. Então ele usava ali de materiais para ter uma linguagem acessível às crianças e assim, com essa estratégia dada por Deus, ele pôde então iniciar a igreja com criança. Depois essas crianças elas foram usadas como evangelistas para trazer os seus pais e os seus parentes. Amém?